Você sabe quais são os grandes desafios da escola? Prepare seu café e venha comigo nessa conversa do Café com Isaac. Eu sou Luiz Laurélio, diretor educacional do Isaac, e tenho um grande prazer de receber hoje convidadas muito especiais, que é o pessoal do SOS Educação. São umas queridas e muito sabidas. Vocês vão ver pela nossa conversa. Eu queria que elas se apresentassem para vocês. Bom, nós somos Thaís, Roberta, Bento. Nós somos mãe e filha, educadoras, especialistas na relação família-escola E fundadoras do SOS Educação. A gente viaja o mundo conversando com gestores de escola, famílias, professores, com o objetivo de melhorar a relação que os alunos têm com os estudos. E eu tenho o privilégio de recebê-las aqui e vocês de assisti-las, porque nós vamos ter discussões muito importantes e que vão destacar questões centrais neste momento atual. Nós temos muitos desafios. E desafio é uma coisa interessante, porque desafio pode ser uma coisa super provocadora, como também desafio pode ser uma coisa que me deixa paralisado. Então nós vamos tratar de 4 desafios, apesar de saber que são muitos. E nós vamos tirar na sorte isso, né? Então elas vão escolher o primeiro tema. Nós sabemos que nós estamos diante de uma situação de pandemia e esse retorno que as escolas estão vivendo. Então, isso vai ser o grande guarda-chuva da nossa discussão. E aí nós vamos discutir diferentes aspectos sobre isso, tá? Vamos lá? Vamos. Porque haja café se a gente fosse falar de todos os desafios. Haja café. Então vamos lá, prontos? E o primeiro é uma questão muito importante e que todo mundo está sofrendo: os desequilíbrios socioemocionais. Vamos tratar um pouquinho sobre esses desequilíbrios que ocorrem no socioemocional dos diferentes atores que hoje estão dentro da instituição escola. Vamos lá? Vamos! Esse é um grande desafio, porque havia uma expectativa muito grande do retorno às aulas presenciais e uma certa ilusão de que simplesmente voltar para a aula presencial resolveria todas as questões que família, aluno, diretor, professor estavam vivendo. Porém, nós ainda trazemos as sequelas dos 2 anos em que ficamos fechados dentro de casa e vivemos ainda a angústia e a incerteza de uma pandemia que não terminou. E dentro da escola isso se reflete com uma pressão enorme sobre o professor, sobre a gestão da escola, porque a família, com toda a insegurança que tem, e também os alunos que acabaram vivendo o período de transição de educação infantil para o fundamental, de fundamental 1 para o fundamental 2, do fundamental 2 para o médio, eles viveram isso fechados dentro de casa e isolados atrás de uma tela. Quando eles voltam para dentro da escola, eles não têm a base de habilidades para que eles enfrentem com sucesso, sozinhos, o desafio da convivência social. Então, paciência, habilidade para lidar com a frustração, empatia, são várias habilidades que a gente até desenvolvia naturalmente antes na rotina da família, e hoje, com tudo sendo resolvido num clique, de um jeito muito rápido, muito personalizado, acabou que esses momentos na rotina em que a gente desenvolvia essas habilidades foram sumindo. E a gente vê como consequência na escola esse grande desafio hoje em dia das questões socioemocionais dos alunos, que impactam muito o aprendizado também, é também a questão socioemocional do professor, que vem muito desgastado, muito cansado de tudo que ele vem vivido nos últimos anos. Vem também de um período em que a escola fica sendo cada vez mais a rede de apoio que a família precisa para várias questões de educação do filho, muito além do aprendizado. É ainda mais importante essa relação de família e escola mais estreita para conseguir não só identificar, mas também direcionar e lidar com várias questões que os alunos estão passando. Por exemplo, tem muito caso de bullying sendo relatado nas escolas e às vezes até entre crianças um pouco menores, e uma pressão muito grande da família cobrando da escola alguma ação. Só que esse relacionamento social, as crianças aprendem através do exemplo, do modelo que os pais passam. E nos últimos 2 anos, ninguém conseguiu modelar o desenvolvimento de uma amizade ou aceitar uma opinião diferente. É bem interessante isso que vocês estão dizendo, porque quando começou a pandemia,
Foi assim, uma coisa da noite para o dia, a escola fechou. E cada um tem um ponto de vista, né? Porque as pessoas achavam que isso vai demorar 1 mês, 2 meses, a coisa se prolongou, esticou. E dentro das famílias, as coisas também começaram a acontecer diferente, né? Quantas famílias não se desestruturaram durante a pandemia, a relação entre o pai e a mãe com as crianças, né? Quantos casos a gente ficou sabendo de violência dentro de casa, casais que se separaram e todos esses conflitos acontecendo dentro de casa. E muitas vezes a gente imagina que isso foram só as crianças que ficaram expostas a todas essas dificuldades. Os professores são os seres humanos que viveram imensas dificuldades, ou por perda de familiares, enfim, tantas coisas que aconteceram. Eu acho que um grande desafio dessa questão do socioemocional é que, em alguns casos, antes da pandemia, o que a gente via era ou a família, ou o aluno, ou o professor num desequilíbrio, mas o outro estava mais equilibrado. Mas nessa questão da pandemia, todo mundo está desequilibrado. Em todos os lugares isso aconteceu. É interessante isso porque a gente tem exemplos de outros países, tem exemplo de várias cidades do país, escolas de tamanhos diferentes e todos viveram as mesmas questões. É claro que isso a gente pode esticar muito essa conversa é muito interessante. Vamos pegar um segundo aspecto, um segundo desafio? Vamos lá? Vamos lá. Vamos ver qual é o outro desafio. Atenção, suspense, lacunas na aprendizagem. Tem um aspecto muito parecido com a questão socioemocional, que é a ilusão que a gente acabava tendo, ou talvez a esperança, de que apesar de ver que durante a pandemia os alunos não estavam aprendendo no mesmo ritmo do ensino presencial, de uma situação normal, a gente tinha a ilusão ou a esperança de que ao retomar o presencial, o aprendizado também seria retomado. A neurociência cognitiva mostra que o equilíbrio socioemocional é fundamental para que o potencial pleno de aprendizagem de um aluno possa acontecer. O próprio aprendizado, né, envolve 98% de hormônios e só 2% de neurônios. Então, realmente, o equilíbrio emocional tem um impacto muito grande na aprendizagem. Então, esse é um ponto em relação às lacunas de aprendizagem que carecem de um trabalho paralelo entre ensinar novos conteúdos, resgatar conteúdos de séries anteriores e trabalhar questões socioemocionais para que, aos poucos, cada aluno vá chegando no ponto equivalente à série que ele está hoje. E um outro ponto que torna esse desafio ainda maior é a questão da motivação para o aprendizado, que está muito baixa. Então, apesar de a gente estar numa fase em que os alunos precisam aprender mais ainda para dar conta de tudo que eles não aprenderam, eles estão com a motivação mais baixa para conseguir se dedicar para esse aprendizado. Existem estudos que mostram que a motivação para o aprendizado ela depende de 3 fatores. O primeiro deles é a autonomia, o sentimento de competência e o sentimento de pertencimento. E são 3 pontos que foram muito afetados durante a pandemia. Com os filhos ficando em casa, na melhor das intenções, os pais acabaram querendo cuidar de tudo ali, abrir o computador, colocar o link, apontar o lápis, deixar tudo pronto para a aula remota, e a autonomia foi ficando cada vez mais baixa. Ao ter o pai cuidando de tudo, o sentimento de competência também foi ficando mais baixo dos alunos. Eu lembro que logo que as pessoas começaram a voltar, teve uma questão trazida por muitos educadores que era: vamos fazer uma avaliação diagnóstica para compreender como é que está essa lacuna. E muitas escolas fizeram, outras não fizeram, e algumas que fizeram, só fizeram para constatar e não para fazer um replanejamento, levando em consideração todas essas questões que vocês colocaram. Porque não adiantava eu ir no mesmo ritmo que eu tinha anteriormente, como se nada tivesse acontecido. Os educadores têm que pensar qual que é o replanejamento que deve ser feito a cada momento, levando em consideração todas essas questões. Gostou desse papo? Ele ainda não terminou. Ele tem uma segunda parte. Fique de olho no nosso canal para poder ver a segunda parte.